11 lições sobre empreender em 2024, coisas que eu aprendi e quero trazer para vocês para reflexão. Primeiro, você vai lutar para não quebrar nos primeiros 3 a 5 anos. Segundo, você vai ter queda no faturamento em algum momento. Você vai se decepcionar com pessoas, você vai decepcionar pessoas. É bem provável que você seja roubado por alguém até organizar os processos da empresa. Você vai ver que precisa ter reserva de emergência porque o banco não vai te salvar, ele não é seu amigo. Você vai tomar o cano de algum cliente, tente evitar. Você vai aprender que lucro é segurança de médio e longo prazo e caixa de curto prazo. Quando começar a dar certo, você vai achar que é um impostor, depois você vai achar que é Midas, que tudo que toca vira ouro. É bem provável que você erre fazendo sociedade com amigos. Meu nome é Lucas Pérez, eu sou pai, casado, empresário, investidor anjo, cursei economia no UFMG, atuei como executivo de um grande laboratório veterinário, mas entrei como estagiário, cheguei até CEO e participei da transformação, desde um laboratório pequeno, local, até ser vendido como aquela que foi considerada a maior transação veterinária de um laboratório veterinário no país. Montei minha própria empresa de logística em 2012 e hoje estamos em mais de 500 cidades. Sou investidor anjo, como eu falei, e vice-presidente da ONG Sementes de Amor ao Próximo. Agora vamos passar em cada ponto, sem mais delongas. Você vai tentar não quebrar nos primeiros 3 a 5 anos. Pessoal, é real, é verdade, realmente essa estatística dura, ela é muito verdadeira. Os primeiros anos, eles são de muito aprendizado, você erra muito, você fala muito sim quando devia dizer não, você tenta pegar todo tipo de cliente, e aí às vezes você vai tomar o cano porque você tentou pegar todo mundo, você vai ouvir opinião demais, vai criar coisa demais, produto demais, serviço demais, até você começar a aprender que você precisa falar não, você precisa ter foco, definir quais vão ser os pilares, por que você quer ser muito bom, por que você quer ser ok. Então, os primeiros anos você erra, você queima dinheiro, você gasta dinheiro com o que não precisa, você às vezes infla o time, enfim, é um aprendizado. Segundo ponto, você vai ter queda de faturamento em algum momento. Alguns momentos a gente está num crescimento acelerado na empresa e aí depois você provavelmente vai ter algum ano, algum período, algum trimestre ruim que cai o faturamento e dá um baque, às vezes dá um desânimo, porque você está acostumado a ver só a empresa crescendo. Mas é normal, pessoal, não é que a gente tem que acomodar com isso, mas a gente não pode desesperar e desanimar, porque faz parte às vezes do processo. Então nós viemos, por exemplo, de um crescimento muito acelerado nos últimos 4 anos e esse ano estamos com um crescimento mais fraco, mais devagar, para aproveitar para arrumar a casa e organizar as coisas a partir do crescimento forte que nós tivemos, em que a gente quadruplicou a empresa nos últimos 4 anos. Então, existem esses momentos, fazem parte, aproveite para organizar as coisas. Próximo, você vai se decepcionar com pessoas, então vai ter gente que você confiou e te deixou na mão, gente que você deu oportunidade e te sacaneou, de várias formas. Vai ter gente que vai tentar roubar eventualmente, que vai tentar te processar, que vai, enfim, sair de uma hora para outra, que talvez vá para um concorrente sem te avisar. Então, você vai se decepcionar, esteja preparado, esse é o jogo. Não é que é normal, tá? E que todo mundo vai te decepcionar, mas vai acontecer. É inevitável. Próximo ponto, você vai decepcionar pessoas. Infelizmente, algumas vezes isso vai acontecer. Vai acontecer tanto porque a pessoa criou expectativas excessivas que você nunca prometeu, tá? Então ela acha que ela te vê como um pai e você na verdade é um líder para ela e eventualmente você vai ter que tomar decisões difíceis ou que a pessoa não gosta. Ou às vezes realmente você vai pisar na bola sem querer, porque faz parte do aprendizado, da própria liderança, do próprio negócio. Você vai sem querer algumas vezes errar e você precisa ter muita observação de si para aprender, para enxergar esse erro, aprender com esse erro, se desculpar se ainda for possível e poder seguir em frente. Próximo, é bem provável que você seja roubado por alguém até criar processo. Eu já fui roubado como executivo no laboratório, por uma pessoa que era bem próxima, eu já fui roubado como dono do negócio por gestores. Então, acontece até você organizar, você aprende com isso, você aprende com os processos, você precisa criar processos na empresa para evitar roubo, que são muito complementares. Então, um processo em que
Por exemplo, uma pessoa faz a conferência das faturas do fornecedor, a outra faz o cadastro do contas a pagar, a outra faz os pagamentos no banco, a outra concilia o banco. Então, não é que precisa necessariamente que tenha uma pessoa para cada função, mas precisa ter assim, quem faz A não faz a tarefa B. Aí depois a C pode até repetir A, mas é sempre assim, A faz uma, B faz outra. Nunca a mesma pessoa. Então A faz essa tarefa e A faz também essa segunda tarefa. Então A, por exemplo, A faz cadastramento do contas a pagar e A também faz o pagamento no banco. Aí A também concilia depois, porque aí você cria um incentivo quase, ou cria um processo muito frágil. Próximo ponto, você vai ver que precisa construir reserva de emergência. Nós precisamos disso em 2015, perdemos 55% do faturamento por causa de um contrato de um cliente que finalizou de uma terça para uma quarta-feira por causa de questões societárias lá dentro. Além disso, tomamos um cano de um cliente que quebrou de R$200 mil. Além disso, tomamos um outro cano de R$70 mil, que na época a gente até conseguiu cobrar judicialmente, mas a gente precisou de R$70 mil de capital de giro lá em 2015, o banco enrolou, não liberou, e ali eu criei essa obsessão, entendi o valor de você ter a reserva de emergência, o capital de giro ali, o caixa do negócio. Próximo ponto, você vai tomar cano de algum cliente, tente evitar. Então, como eu já falei, nós tomamos cano, eu já tomei cano, já tomei R$200 mil de cano irrecuperável. Ao todo de recuperável, devo ter tomado uns 250 mil, até criar processos sólidos de controle de inadimplência. Desde prevenção de inadimplência com consulta do histórico, ver se o cliente tem no processo de cadastro dele, se ele tem negativação, protesto, etc., até um fluxo, um playbook, um passo a passo bem robusto de verificar quem entrou em inadimplência, cobrar um script de cobrança de inadimplente, etc. Então é importante. Quando a gente vai montar a empresa, a gente não pensa em inadimplência, mas se você vende pós-pago, se você vende faturado para o cliente pagar depois, seja produto ou serviço, precisa olhar para a inadimplência, porque nada é mais fácil de quebrar um negócio do que vender algo, ter todos os custos daquilo, todas as despesas daquela venda de serviço ou produto e não receber esse dinheiro, né? Então isso é muito importante. Vai aprender que lucro é segurança de médio e longo prazo e caixa de curto prazo. O que eu quero dizer com isso? O lucro é importante, caixa é importante. Ambos são fundamentais para o negócio. No longo prazo, os dois matam a empresa. Agora, no curto prazo, se você pensar, por exemplo, no Nubank, numas empresas dessas startups, elas sobrevivem no curto prazo sem dar lucro, mas sempre tendo caixa. Esse caixa ele vem de investidores que colocam recursos, colocam capital para gerar o negócio, né? Então, caixa ele é essencial. Sem o caixa, o que é caixa? É dinheiro disponível, dinheiro no banco pronto para você pagar. Então tem um boleto que vence hoje, precisa ter o dinheiro para pagar esse boleto. Tem salário que vence hoje, precisa ter dinheiro no banco para pagar esse salário. Já o lucro, ele tem uma concepção baseada na DRE, que vai ser o que vai olhar para definir o lucro aqui. Tudo que você vendeu pela data de emissão da venda, tudo que você comprou pela data de emissão da nota fiscal. Então, sempre pensando no regime de competência da nota fiscal, vai apurar qual que é seu lucro. O que pode acontecer? Pode acontecer de você faturar agora em agosto e só receber em setembro, por exemplo. Então, em termos de DRE, de lucro contábil, vai aparecer para agosto, mas em termos de caixa, vai aparecer só para setembro, de regime de caixa, tá? Então, isso é muito importante. O que é importante, então, pessoal? Você precisa ter muito cuidado com o caixa do negócio, por isso fazer fluxo de caixa, por exemplo, é fundamental. Olhar qual que é a previsão de saldo para amanhã, para daqui a uma semana. E você também precisa olhar para o lucro, porque pode até ser que você aportou um capital no negócio e por isso você tem um caixa. Agora, se você não observar o lucro, você vai começar a comer esse caixa, a empresa não está dando lucro e uma hora esse caixa vai acabar. Então, por isso que eu digo que o lucro ele vai te mostrar como que vai estar ali na frente e o caixa ele vai te mostrar, você precisa ter um cuidado para agora, para pagar a conta do dia. Quando começar a dar certo, você vai se achar um impostor. Isso acontece muito, a síndrome do impostor, tá, pessoal? Então, a coisa começa a funcionar, começa a dar certo, começa a acontecer.
Você tem a sensação de que uma hora vão descobrir que você é uma falcatrua, que você é um impostor, que você não devia estar ali, que você não tem competência para aquilo. Então esse sentimento passa na cabeça do líder muitas vezes. Depois, o que acontece muitas vezes, já aconteceu comigo e eu vi muito acontecer, é que você vai achar que é Midas, ou seja, seu negócio deu certo, começou a dar certo, estabilizou e tal, passou ali dos 5 anos, e aí você começa a querer dar de maluco, montando um monte de negócio, entrando em outras coisas, achando que tudo que você montar vai dar certo, vai dar lucro, porque você é o cara, porque você é Midas e tudo que você põe a mão funciona e vira ouro. E isso te faz quebrar. Por quê? Porque você perde o foco do seu negócio principal, você muitas vezes não estruturou esse negócio para ser uma empresa autogerenciável, com diretor executivo e etc. Você se distancia do negócio sem ter tornado a empresa autogerenciável e você começa a sugar, às vezes, recurso desse negócio para poder se aventurar em outros negócios e começa a enfraquecer a empresa principal e quando vê está com uma bucha. Então cuidado, não é que você não pode, não deva diversificar, mas no momento certo, depois de ter construído uma estrutura autogerenciável. Tá? Próximo ponto, é bem provável que você erre fazendo sociedade com amigos. Eu acredito mais, acho mais seguro, sócios que se unem por competências complementares e viram naturalmente amigos, até pelo próprio convívio, do que sócios que se unem simplesmente pela afetividade, pela amizade, tá? Sem analisar a complementariedade técnica de competências das pessoas. Então, você é muito bom com vendas, eu sou muito bom com números, com finanças, com gestão, com processos. É legal, a gente se complementa, a gente pode dar certo. Agora, se a gente estiver fazendo isso só porque a gente é amigo e não porque a gente tem essa complementaridade técnica, aí a chance de dar zebra é ruim e eu perder o sócio e perder o amigo. Tá? A minha missão com o e-líder é ajudar 20 mil pequenas empresas que faturam até 4 milhões e 800 a atingirem um médio porte, mais de 4 milhões e 800, e a passarem dos 5 anos, fatídicos 5 anos que as empresas quebram no Brasil. Por que 20 mil empresas? Porque isso representa 1% das empresas que quebraram em 2023, segundo o IBGE, e eu quero tirar 1% das empresas dessa estatística fatídica. Para isso, me ajude se inscrevendo no canal para ajudar a cumprir essa missão. Até a próxima.